Sejam todos bem-vindos ao canal Ronaldo Lima Oficial. Guilherme Miller. Quem foi Guilherme Miller? Guilherme Miller foi um estudioso da Bíblia que trouxe uma interpretação das 2.300 tardes e manhãs e das 70 semanas de Daniel, que trouxe uma revolução em seu tempo. Ele fez uns cálculos e chegou a uma conclusão que Jesus iria voltar em uma determinada data. Agora, qual foi a forma que ele utilizou para fazer esse cálculo? Ele fez com contagem de anos. Agora, esses anos que ele contou, ele tinha 360 dias ou 365 dias, ou foi com um ano judaico? Nós vamos falar sobre isso após a vinheta. A proposta desse vídeo não é fazer juízo de valores, se está certo ou se está errado. É apenas o intuito de mostrar como Guilherme Miller fez essas contas. Porque surgiu em nosso tempo pessoas que defendem que Guilherme Miller utilizou o calendário com 360 dias. Eu quero mostrar de uma vez por todas que essa contagem não foi utilizada por Guilherme Miller, tá certo? Então nós vamos fazer da seguinte forma. Primeiramente, nós vamos iniciar aqui mostrando como que a Bíblia apresenta o texto de Daniel 9:24. Ela apresenta que a profecia tem em sua configuração 7 semanas, o primeiro período, depois 62 semanas, e no final tem uma semana. Isso daqui nós estamos falando das 70 semanas de Daniel, tá certo? Então, como Guilherme Miller interpretou essas semanas, tá? Ele interpretou como 7 semanas ser 49 anos, 62 semanas ser 434 anos e a última semana aqui ele fez de 7 anos, tá? Que foi dividida entre 3 anos e meio uma parte e 3 anos e meio a segunda parte, tá certo? Ele utilizou o ano solar e o mês lunar, isso é o calendário lunisolar, tá certo? Que é o calendário judaico. Como nós estamos falando de contagem de ano, não há problema nenhum utilizar o ano solar para fazer as contas. E o ano solar é de 365,2422 dias. Porque eu vou mostrar para vocês que entre o mês lunar e o ano solar, existem ajustes que faz com que não dê tanta diferença. Vamos ver. O ano judaico, ele é composto de 353 dias, tem ano que tem 354, 355, 383, 384, 385. Isso depende do ciclo da Lua com relação ao Sol. E no solar, né, que é o gregoriano que nós temos, ele é de 365 e também tem de 366 nos anos bissextos. Vamos pegar aqui um caso real. Aqui em 2020, enquanto o ano judaico era de 355 dias, o ano solar ele era de 366, dando uma diferença de 11 dias, tá? E aqui, esse mês judaico, ele teve 12 meses. No ano de 2021, foi de 353 o calendário judaico, enquanto o calendário solar foi 365 e dá uma diferença de 12 dias, tá certo? E aqui no 2022 foi um ano bissexto aqui do calendário judaico, então tem 384 dias, enquanto o calendário romano deu 365, dando uma diferença agora negativa de 19 dias. E esse mês aqui, esse ano, né, de 2020, aonde foi um ano bissexto, ele é de 13 meses no calendário judaico, tá? E aqui em 2023, o ano judaico é de 355, o ano romano é de 365, então já tem 10 dias de diferença. E assim vai, né? No 2024, você vê aqui, ó, que a diferença entre o calendário judaico e o calendário romano é de apenas 3 dias. Então, os ajustes que nós estamos mostrando é o que justifica ter anos com 12 meses e ano com 13 meses. Então, é para alinhar o ciclo do Sol
com o ciclo da Lua. Nós chegamos à conclusão que o ano solar e o mês lunar, ele tem os ajustes e faz com que não tenha tanta divergência entre um e outro, então nós podemos fazer as contas através do ano solar, que não vai dar diferença de anos, vai dar pouquíssimas diferenças. Então vamos lá. 49 anos vezes 365.2422, quantos dá? 17.896 dias é o que dura o primeiro período. Vamos agora calcular então o segundo período. O segundo período é 434 vezes 365.2422, que daria 158.515. Vamos pôr na tabela. Vamos para o último período, que seria 7 anos vezes 365,2422, que dá um total de 2.556 dias. Vamos pôr tudo na tabela. Na interpretação de Guilherme Miller, duas profecias andavam juntas, as 70 semanas de Daniel e 2.300 tardes e manhãs. No término da última semana de Daniel, ficaria então sobrando 1.810 anos para completar as 2.300 tardes e manhãs. Então, vamos fazer o cálculo dela também. 1.810 vezes 365.2422 dá um total de 661.088 dias. Vamos pôr na tabela. Agora vem um ponto muito importante, porque o término de todas essas contas precisa terminar em 22 de outubro de 1844. Estamos aqui concluindo agora a interpretação de Guilherme Miller. Ele disse que o início da contagem começa em 457 a.C. 17.896 dias depois, você vai chegar em 408 a.C. 408 a.C. Você contar 158.515 dias, você vai chegar no ano 27 depois de Cristo. E aqui Jesus ele se batiza, tá? Então, nesse período, você vai somar mais 2.556 dias, vai chegar no ano 34 depois de Cristo. E 34 depois de Cristo, você vai contar 661.088 dias, vai chegar em outubro de 1844. Vamos ver se isso realmente bate fazendo a prova dos 9? Para fazer a prova é muito simples. Nós vamos pegar dia 22 de outubro de 1844, subtrair com a quantidade de dias de cada período que nós encontramos e vamos ver se chega naquele ano indicado na interpretação de Guilherme Miller. Então vamos lá. Para isso a gente vai utilizar aqui o Super Calendário, que é um site, e ele tem uma calculadora de data. Nós vamos colocar como base 22 de outubro de 1844 e aí nós vamos utilizar a operação de subtração. Então vamos calcular o primeiro período. Então, se nós pegarmos dia 22 de outubro de 1844, diminuir 661.088, que é o último período que nós encontramos, nós vamos chegar no ano 34? Sim, olha aqui, chegou no ano 34, então está batendo. Então, se a gente somar os dois últimos períodos e subtrair com 22 de outubro de 1844, vai cair no ano 27. Vamos fazer a prova? 663.644 dias, subtraindo de 22 de outubro de 1844, caiu no ano 27, então está batendo. Então vamos continuar aqui. Então, se nós somarmos os três últimos períodos e subtrairmos com 22 de outubro de 1844, vai cair no ano 408 a.C.? Vamos ver? Então, nós vamos aqui pegar 822, 159 dias e subtrair com 22 de outubro de 1844, caiu aqui em 408 a.C., então está batendo. Finalizando então a prova, se nós somarmos todos os dias que a gente calculou do período e subtrairmos de 22 de outubro de 1844, vai cair no ano de 457 a.C.? Vamos ver? Então vamos lá, nós vamos subtrair 840.055 dias de 22 de outubro de 1844, vamos ver se chega em 457. Olha aí, chegamos em
outubro de 457. Como nós podemos ver, tudo está batendo. Ficou provado matematicamente que Guilherme Miller não utilizou o ano de 360 dias, e sim o ano de 365 dias. Eu não vou mais perder o tempo por causa que está muito grande esse vídeo, então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e mostrar que o ano de 360 dias não cabe na interpretação de Guilherme Miller de maneira nenhuma. Então quem defende o ano de 360 dias não está defendendo a interpretação de Guilherme Miller, está fazendo uma outra interpretação e eu vou demonstrar a partir de agora. A interpretação contando o ano de 360 dias fica da seguinte forma: 49 anos de 360 dias fica 17.640 dias. 434 anos de 360 dias fica 156.240 dias. 7 anos de agora, e perceba bem que é exatamente isso que as pessoas que defendem esse calendário, essa interpretação de 360 dias, elas afirmam que é este valor, tá? Então 7 anos é equivalente a 2.520 dias. E 1.810 anos é equivalente a 651.600 dias. Estes valores não batem de forma nenhuma com a profecia de Guilherme Miller e vamos provar agora. Fazendo aqui as contas de modo direto. Se você pegar 22 de outubro de 1844 e diminuir 651.600 dias, você vai chegar no ano 60 e não no ano 34. Se você pegar os dois últimos períodos, somar e subtrair de 22 de outubro de 1844, você não vai chegar no ano 27, você vai chegar no ano 53. Se você somar os dias dos 3 últimos períodos e subtrair por 22 de outubro de 1844, não vai cair no ano 408 a.C., e sim o ano de 375 a.C. Se você somar os dias de todos os períodos da profecia e subtrair de 22 de outubro de 1844, não vai cair em 457, vai cair em 424. Não bateu também. Ficou agora comprovado matematicamente que Guilherme Miller não utilizou o ano composto por 360 dias dentro da sua interpretação. Ele utilizou o calendário judaico, onde tem meses de 29 dias e meses de 30 dias. Ele também utilizou o ano solar, né? E para harmonizar com o calendário judaico, você tem anos de 12 meses e ano de 13 meses. Então foi isso que ele utilizou. Tá certo? Então, como que nós vamos então interpretar alguns textos que as pessoas que defendem o ano de 360 dias ela utiliza? Nós vamos aprofundar nesse ponto a partir do primeiro texto que nós temos que trabalhar é Gênesis 7:11, que fala do período do dilúvio. Ele começou no segundo mês, durou 150 dias e terminou aqui no sétimo mês. Então, 5 meses se passaram e o total de dias é 150 dias, então você tem 5 meses de 30 dias. Está comprovado então que realmente no calendário da Bíblia é 30 dias cada mês? Não, eu vou explicar por quê. Aqui no calendário judaico diz que o mês de 29 dias ele é incompleto e o mês de 30 dias é chamado de completo. Para você determinar o início do mês, você tem que encontrar a lua nova, que é esse sinal aqui da lua, é visual, tá certo? Agora, como que poderia ser marcado, como que poderia as pessoas que estavam lá no barco, elas olharem para o céu e ver esse sinal da lua se o tempo deveria estar assim? É impossível. Na impossibilidade de você determinar de fato quando é a lua nova, você vai optar por fazer a contagem inclusiva, que seria, no caso, o mês de 30 dias, que é chamado de completo. O segundo texto que nós temos que avaliar é 1 Reis 4:7 e 1 Reis 4:27. Salomão, ele nomeia 12 oficiais e a cada mês um ficava responsável de abastecer a sua mesa. Isso daí deixa claro que todos os anos da Bíblia ele tem 12 meses? Sim, tem 12 meses. Mas e a exceção? E o 13º mês, como é que fica?
Sim, o texto não tem a intenção de falar sobre calendário. Ele está falando sobre coisas comuns em todos os anos, tá certo? E as exceções têm que ser tratadas como exceção. Na exceção, mesmo que não teve inscrito, na exceção poderia ser feito simplesmente um sorteio e assim resolvia o problema. Nós utilizamos isso o tempo todo. Não existe um manual, por exemplo, para você tratar a exceção do ano bissexto do nosso calendário. Por exemplo, uma pessoa que nasceu em 2020, no dia 29, que é um ano bissexto. Quando que ela vai ser, quando que os órgãos públicos vão declarar que essa pessoa fez aniversário para poder mudar a sua idade? Se não tem o dia 29 no ano de 2021. Não tem problema. Ninguém vê isso como um problema. Você pode contar no dia 1º de março, tá certo? Da mesma forma, nós utilizamos a teologia da exceção nesse ponto que vamos colocar aqui agora. Números 28:14. Diz o seguinte, ó: uma lua nova a cada mês, segundo os meses. Aí, se você olhar então para esse texto, você vai falar o quê? Com base nesse texto, podemos dizer que no mês só pode ter uma lua nova apenas? A resposta, de modo direto, de quem entende um pouquinho só de calendário judaico, é que não. Não só existe uma lua nova a cada mês. Pode acontecer as exceções, mas vamos ignorar isso. Então vamos ler aqui um texto e vamos tentar aplicar essa teologia que ignora o calendário judaico. Então vamos lá. 1 Samuel 20:24. Diz que Davi se escondeu e era lua nova. Então, na ignorância, nós vamos aceitar que esse é o primeiro dia do mês. Tá certo? Então, continuando o texto, ele fala que no outro dia, ou seja, depois do primeiro dia do mês, no outro dia, aí ele fala que é o segundo dia da lua nova. Ora, se o mês só começa com uma lua nova, certo? Então, aqui automaticamente deveria ser outro dia, concorda? Então, nós temos um mês com um único dia. É isso que o texto diz? É isso de fato que aconteceu? Não. Então, vamos explicar o que aconteceu aqui. Essa primeira citação vira o 30º dia do mês e a próxima citação ela se torna o primeiro dia do mês, tá certo? Então, aí está a evidência bíblica de um mês de 30 dias. Quando nós trabalhamos com fundamento, nós apresentamos apenas os fundamentos, as bases, e aí a pessoa escolhe se ela quer continuar na ignorância ou não, tá certo? Isso é uma escolha. Mas vamos aqui no calendário judaico, diz o seguinte, ó, nos meses de 30 dias, o 30º é também considerado um Rosh Hodesh. O que é Rosh Hodesh? Cabeça do mês, que é utilizado para primeiro dia do mês, tá certo? Mas como se ele é o último dia do mês? Você tem que entender a exceção como exceção. A exceção foge à regra. A regra é cabeça do mês. Rosh Hodesh, cabeça do mês. Nos meses que tem 30 dias é exceção. Aí você tem no 30º dia Rosh Hodesh também, tá certo? E aqui nós temos um exemplo disso, né? Olha aqui no calendário, no ano de 2011, em agosto, temos aqui, ó, Rosh Hodesh no dia 1º e Rosh Hodesh no dia 30, tá certo? Então, eu creio que eu tenho explicado, detalhado, né, que as exceções existem na Bíblia e tem que ser entendido como exceção. Então, utilizar aquilo que a Bíblia fala sobre todos os meses, a ferro e fogo, para definir aí coisas absolutas, sem levar em conta a cultura judaica, é muita ignorância, tá certo? Eu espero que todas as pessoas que tenham chegado até aqui tenham entendido. Qualquer coisa, comente aí, faça o seu comentário, tá certo? Eu autorizo qualquer pessoa a pegar o meu vídeo e fazer uma refutação, não tem direito autoral às minhas músicas, e vocês fiquem à vontade para fazer o comentário que vocês quiserem, tá certo? Dessa forma termina esse vídeo. Um grande abraço, até a próxima!